Estamos agora no quadro Pet Notícias. Eu tenho uma nota aqui do Sebrae São Paulo que oferece capacitação em gestão de graça para veterinários e empresários de pet shops em Sorocaba e região. Olha só que legal. O programa Enfrentar vai tratar de temas como inovação, gestão financeira, renegociação de contratos, acesso a crédito, entre outros. Inscrições estão abertas. O curso é com parceria da Associação de Médicos Veterinários do Interior Paulista e com o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Oferece entre os dias 6 e 22 de julho, das 19 às 9 da noite. Ao todo serão 7 encontros com cada grupo, veterinários, empreendedores, segmento PET, além de consultórios individuais com consultas agendadas. Inscrições de graça abertas já podem ser feitas num link que ele mandou aqui, não mandou. O telefone 15 3229 0276, 15 3229 0276, são 50 vagas. É um curso online, né? Um curso online, a programação tá toda aqui, você liga lá no Sebrae Regional também para ter a sua informação. Você que é médico veterinário ou atua num pet shop, tá bom? Olha, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o glaucoma e a catarata são as causas mais comuns de cegueira no mundo. Uma estimativa aponta que neste ano, mais de 11 milhões de pessoas podem ficar cegas. O alerta estende-se também aos tutores de animais, com relação à saúde dos pets, já que essas enfermidades ocorrem com a mesma gravidade em animais de estimação. E é sobre isso que eu converso com muito prazer ao vivo, aliás, pela internet, com chamada de vídeo, com a médica veterinária especialista em oftalmologia em animais, a doutora Maria Fernanda de Souza Ferraz. Doutora, muito boa tarde. Essas doenças também são, então, as principais causas de cegueira nos animais? Boa tarde, Barazal. Boa tarde, pessoal aí de casa. A catarata e o glaucoma são as principais causas de cegueira nos animais, mas a gente também não pode esquecer das doenças de retina que podem levar aí a esse quadro. Então, e todos os animais podem ter esse tipo de doença, essas doenças oculares, doutora? Sim, todos podem desenvolver doenças oculares, mas alguns vão ter predisposição, que pode ser aí pela raça, pelo histórico familiar, né, dos pais terem a doença, o fator genético, então isso pode estar relacionado. Me explique, ou dá alguns exemplos, doutora, de algumas raças, por exemplo, que são mais propensas a ter esse tipo de problema. Certo. Os Lhasa Apsos, Shih Tzus, Pugs, Poodle, Boxer, a gente vê bastante, e no caso dos felinos seriam os persas. Ah, os persas. E doutora, isso. No caso desse problema ocular, existe um tempo que pode se agravar? Por exemplo, acima de 8 anos, sei lá, não sei. Mas existe uma tendência que o cachorro pode começar a ter esse tipo de problema? Geralmente com mais idoso, né? Na verdade, pode acontecer em qualquer idade, né? E tem também muitas doenças que podem aparecer, inclusive, de forma súbita, né? Sem o animal apresentar nenhum sinal. E por isso é importante estar levando para o especialista para o mais rápido possível nesses casos, para entender o que está acontecendo aí nos olhinhos do animal. Isso. E como identificar no amigo pet que o problema começou? Por exemplo, a glaucoma, geralmente ela dá aquela embaçada na vista do cachorro e geralmente começa um pouco menos e depois vai aumentando e leva até a cegueira. É mais ou menos por aí, doutora? Sempre estar observando se o animal apresenta olho vermelho, olho fechado ou piscar excessivo, lacrimejamento, mudança da cor do olho, né? Ficar esbranquiçado, ficar azulado, coceira, secreção que precisa estar limpando várias vezes ao dia e até mesmo a dificuldade para enxergar mesmo. E como é que a gente identifica a dificuldade para enxergar? Quando, por exemplo, quando você oferece um negócio para o cachorro e aí ele vai pegar em outro lugar, aí já está mais avançado, né?
Às vezes a gente vai observar o comportamento do animal, né? Ele fica mais inseguro, às vezes aquele sofá que ele sempre subiu sozinho, ele fica pedindo para o tutor ajudar, fica mais quieto, você joga um petisco, um brinquedo ele não encontra, e aí nos casos mais graves chegam a bater nos objetos, né, na casa, então aí dá para perceber de uma forma mais fácil. Porque o que acontece, enquanto ele está enxergando com uma vista boa, e a outra com esse problema, você consegue jogar o petisco e aí ele ainda vai. Depois, com o avançar da doença, ele começa a não ir mais, né? E aí começa a dar para perceber melhor, não é isso? Isso, eles se adaptam bem, assim, no caso de perder uma visão, né, ficar só com um olhinho funcional, e quando a perda aí é dos 2 olhos, aí sim vai ser mais fácil de observar. Mas passa para os dois, doutora? Passa para os dois? Às vezes pode começar em um olho, depois para o outro olho, vai depender aí da doença que está acontecendo. Certo. E tem doenças que não são visíveis para o tutor? Não consegue identificar, só o veterinário mesmo? Sim, tem doenças que vão aparecer assim, de forma súbita, por exemplo, alguns quadros de cegueira, né? E o tutor assim não vai perceber nenhum sinal. Pode ser algo do dia para a noite, o animal ficar cego, por exemplo, sem ter demonstrado nenhum sinal. Nossa, que coisa! Bom, sim. E de quanto em quanto tempo é preciso levar o animal ao veterinário? Porque eu quero dizer o seguinte, tem muita gente que acha que só vai levar no oftalmologista, no médico veterinário especialista em oftalmologia, se o animal apresentar problema na vista. E não é bem assim, doutora? De quanto em quanto tempo tem que levar no veterinário? O ideal é fazer uma avaliação oftálmica, então todos os exames de rotina oftálmica anualmente, e no caso de ter alguma doença, né, ocular, aí pode ser necessário uma frequência maior de acompanhamento, mas pelo menos uma vez por ano. Bom, mais comum é glaucoma mesmo, doutora? Glaucoma, catarata, úlceras de córnea, alteração nas pálpebras, né, inflamações, a gente vê bastante. Tá. E é sempre olho importante... seco, né, que é falta de lágrima. Olho seco. E o tratamento adequado, ele pode aliviar bastante, pode ser bem sucedido, doutora? O tratamento ele vai variar de acordo com a doença, pode ser desde do uso de colírios, né, pomadas nos olhos, às vezes medicação sistêmica, né, por via oral, via injetável, cirurgias às vezes são necessárias. Só que assim, o diagnóstico precoce, o tratamento específico vai influenciar muito no sucesso do nosso tratamento. Certo. Então tem que procurar o especialista. Tá bom. Muito obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço. Médica... Boa tarde para todos. Obrigado. Foi um prazer, viu? Obrigado por participando ao vivo com a gente, a doutora médica veterinária, especialista em oftalmologia, doutora Maria Fernanda de Souza Ferraz.